Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que a Rússia andou comprando a briga do Brasil. Além disso, abordaremos alguns posicionamentos absurdos por parte do Trump e também dos Estados Unidos de modo geral, lógico, contra o Brasil e contra embaixadores brasileiros. E além disso, também veremos que o bicho tá pegando na Argentina, continua pegando. Então, o vídeo de hoje é esse, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, mas tem um aviso no final do vídeo de hoje que é bastante importante. Então é isso, valeu! Diz respeito à Rússia e ao Brasil, houve algo particular nas últimas horas, com conversas entre os dois líderes. Daí vemos Lula da Silva também falando com Putin. Foi discutido um pouco sobre a relação bilateral, a cooperação em vários aspectos econômicos e também, digamos, diretrizes em geral. Bem, essa conversa entre os dois líderes aconteceu, como eu dizia, nas últimas horas. O presidente da Rússia, Putin, e o do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram essa conversa telefônica para analisar o estado das relações bilaterais e revisar áreas de cooperação econômica e comercial. O diálogo coincidiu com a visita ao Brasil do assessor presidencial russo, que também desenvolve uma agenda ligada à segurança marítima, à logística e ao transporte. Segundo o Kremlin, ambos os líderes destacaram a intenção de fortalecer e também diversificar o comércio, algo que soa bastante curioso, não é? Isso de diversificar, sim. Com tudo o que está acontecendo no mundo entre os dois países, além de trocar opiniões sobre os temas internacionais, incluindo também a situação com a Ucrânia. Esse contato aconteceu, como sabemos, nesse contexto de crescente tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, após esses recentes desentendimentos ligados tanto ao campo diplomático quanto ao comercial. O embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, foi finalmente expulso do nosso principal parceiro comercial. Ele foi expulso da embaixada argentina em Brasília num fato inédito que jamais havia acontecido na democracia, que só tem um precedente em 1944, quando o Brasil havia entrado ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial e quando a Argentina se mantinha, neutra, e o governo vizinho decidiu retirar o embaixador, mas sem a tensão que neste momento divide um governo do outro. É um dia tristíssimo para os que habitamos este país, para os que habitam o Brasil. É algo realmente dilacerante que tenha chegado a esse extremo a loucura e o servilismo de um presidente que age a pedido de Donald Trump. Age como um lacaio, como um escravo dos interesses de quem hoje ocupa a Casa Branca nos Estados Unidos. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado, onde tenta disfarçar essa decisão que foi tomada à noite em Brasília, no Itamaraty, na sede de uma diplomacia super profissional que transcende os governos, que tem milhares de funcionários de carreira que não respondem nem a Lula nem a Bolsonaro, que trabalham pelos interesses de um país que, na verdade, nos últimos 50 anos, desde a nossa ditadura para cá, nos passou a perna economicamente. Um país que se colocou entre os 6 maiores potências econômicas do planeta, que se integrou ao BRICS, um bloco ao qual nos haviam convidado a participar, e Milei recusou esse convite assim que assumiu, mas que tem seus interesses muito claros. Bom, quando Milei foi insultar Lula no lançamento do filho de Bolsonaro como candidato a presidente, o Brasil até evitou reagir como reagiu agora. Mas acabou fazendo isso, expulsando o embaixador Daniel Raimondi, porque Milei insistiu nessa afronta. Finalmente, hoje de manhã, em coletiva de imprensa, Pablo Quirno, o financista que Milei pôs à frente da nossa diplomacia sem ter nenhum histórico, além de usar o carro do consulado de Nova York para levar sua esposa e seus filhos entre Nova York e Washington sempre que ia negociar com o Fundo Monetário ou reunir-se com financistas. Bem, hoje Pablo Quirno admitiu isso.
determinou que a relação é a nível de encarregado de negócios e pediu também que nosso embaixador se retire do Brasil. Isso é uma decisão unilateral do Brasil que lamentamos. Nestes últimos anos, houve manifestações dos dois lados que justamente transparecem essa diferença política e ideológica. A Argentina decidiu, diante de cada um desses episódios do Brasil, não levar isso a uma instância diplomática. O chanceler mente em tudo. O chanceler deveria renunciar agora mesmo. É um fracasso total como chefe da diplomacia que seu principal parceiro expulse o embaixador que você designou. É, de verdade, um fracasso absoluto sua gestão. Não sei o que ele ainda faz à frente da diplomacia. Ou melhor, sei sim o que Pablo Quirno faz à frente da diplomacia. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, marcando novos pontos de tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, e a medida vem após o Brasil continuar a atrasar a aprovação do indicado pelo presidente Donald Trump para embaixador do Zimbábue e então negar vistos a 2 diplomatas americanos. Um alto funcionário do Departamento de Estado do ZIO disse que a medida foi uma resposta recíproca ao que Washington chamou de crescente desequilíbrio diplomático. O funcionário ressaltou ainda que a embaixadora não estava sendo expulsa e seu visto seria restaurado assim que o Brasil concedesse aprovação formal ao enviado americano. O país sustentou que os estados EUA anunciaram a indicação de Daniel Pérez antes de obter o consentimento do Brasil, como exigido pela prática diplomática, defendendo sua decisão de negar vistos a 2 funcionários do Departamento de Estado. O governo brasileiro afirmou que a visita planejada arriscava interferir no processo político do país processo, e a disputa é a mais recente escalada nas tensas relações entre Trump e o presidente brasileiro Lula da Silva, com ambos os lados acusando um ao outro de interferir nos assuntos internos. Enquanto os funcionários de Trump acusaram o governo Lula de atacar os conservadores e influenciar os processos judiciais, agora o Brasil afirma que os Estados Unidos estão tentando moldar a política latino-americana em favor dos conservadores. O Brasil se prepara para realizar suas eleições gerais em outubro, com os partidos intensificando suas campanhas, formando alianças e mobilizando os eleitores. Então, só nesse vídeo de hoje teve Estados Unidos, Rússia, Brasil e Argentina. O Brasil também andou se movimentando com a China, porém, essas matérias merecem um vídeo à parte porque são excelentes. E o aviso que eu disse que daria é que a partir de amanhã vão ter lives aqui no canal, a partir das 10 horas da manhã, para discutir abertamente geopolítica, política nacional, que vocês bem entenderem. A gente vai discutir por aqui. Assuntos infinitos serão abordados a partir de amanhã em lives pela manhã. Para quem não puder assistir no horário, essas lives vão ficar salvas aqui no canal. Então é só você ir lá ao vivo que você vai encontrar todas elas. Então é isso. O aviso era extremamente importante. Demorei muito para começar a fazer live aqui no canal porque meu computador não aguentava. Mas finalmente, pelo menos na teoria, não vamos comemorar antes da hora, a conseguir um computador que aguente rodar lives de forma tranquila. Pelo menos na teoria. É isso que a gente vai assistir amanhã, vai olhar amanhã juntos aqui no canal. Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!